Meu marido faleceu tem 7 dias. E eu tô vivendo um inferno tão grande, gente, sendo ameaçada por conta da família dele, principalmente da mãe dele. Pelo fato das coisas, dos bens que ficou aqui. E eles, né, eles dizem que eu não tenho direito. A mãe dele falou pra mim que iria negociar pra me dar pelo menos 10% das coisas que ficaram, porque eu não ia ficar com tudo, que daqui 6 meses, 5 meses eu ia arrumar outro macho, ia colocar aqui dentro de casa e usufruir das coisas do filho dela. E mesmo assim, ela que é mãe, foi ela que pariu, foi ela que cuidou, foi ela que ajudou no começo pra ele poder chegar onde ele chegou e não sei o que, sabe? Assim, ela é uma pessoa completamente diferente. Ela não é. Eu tava com ele já tinha 8 anos, entendeu? 8 anos que eu estava com ele. E assim, ela não é aquela pessoa que ela foi há 8 anos, né? Depois que o meu esposo faleceu, eu pensei que eu iria ter um apoio, assim, né? Porque, sinceramente, eu tinha a mãe dele como uma segunda mãe, gente. Ela me tratava super bem, sabe? E logo também, agora eu entendo, porque, assim, meu marido, ele sempre priorizou nossos filhos. A gente tem 2 filhos juntos. Sempre priorizou a gente. Ele sempre ajudava a mãe dele, né? Ia lá visitar e tudo, a família, mas a consideração maior que ele deixava sempre bem claro era a gente que era família, isso e aquilo. Enfim, meu marido descobriu um câncer, gente, ano passado. E meu marido fez vários tratamentos, eu sempre acompanhando, sempre com ele. E aí chegou a época que ele não pôde mais trabalhar, e aí ficou acamado, e a gente lutando, até que, né, infelizmente aconteceu o que aconteceu. Mas desde sempre eu vim sofrendo junto com ele. Enfim, a mãe dele também, né, sempre vinha, também estava ajudando, enfim, só que eu achei assim. Eu não achei, ela não tá. Que mãe é essa, gente? Só tem 7 dias que o filho dela morreu e ela já tá querendo criar briga comigo por causa de bens. O bem, gente, é porque é uma casa, mas outras casinhas ali, né, que é alugada, o estabelecimento dele, que é a loja, que ele trabalha revendendo carros, motos, essas coisas, sabe? Enfim, financeira, essas coisas assim. E aí ela disse pra mim que se eu tivesse pensando que eu ia continuar e administrar tudo dele, eu estava muito enganada, que ela já tinha falado com o advogado, que vai entrar na justiça para poder, né, ficar ali com as coisas. E até então ela queria fazer um acordo comigo, né? Falou para mim que se eu quisesse, ela deixava eu ficar na casa, que eu morei sempre, desde sempre com ele, né? Ela deixava eu ficar com a casa e me daria 10% das coisas dele e pronto, né? E, tipo, a amizade ia continuar, os meus filhos iam continuar andando na casa dela, que é neto, não sei o que, não ia perder o contato e tal, mas que, assim, pra eu ficar com tudo, ela não ia deixar. Eu falei, gente, olha, eu não tenho nem psicológico pra conversar com a senhora ainda, né, sobre isso, porque isso pra mim, eu nem sei, eu não sei nem organizei a minha vida em questão. Eu tô numa dor muito grande, num sofrimento muito grande. Eu acabei de perder meu esposo, que é o seu filho, entendeu? O pai dos meus filhos. Agora tá só eu e as crianças, porque, assim, desde sempre. Ele sempre foi o cabeça, né? Então, ele sempre foi aquele que resolveu tudo. Esse tanto de tempo que eu fiquei com ele, era sempre ele que resolvia tudo. Então, eu perdi a pessoa que, entendeu? O amor da minha vida, a pessoa que sempre me apoiou em tudo, que cuidava da gente. E agora que isso aconteceu, aí tá começando isso, né? Não sei como que vai ser, como que eu vou enfrentar. Eu até cheguei a falar com a minha irmã, né, que eu ia abrir mão, né, eu não sei. E a minha irmã falou que não, que era pra mim ficar no meu luto, ficar caladinha, não conversar com ela. E depois a gente ir atrás dessas questões, né, gente? Mas eu achei um absurdo tão grande da parte dela. E achando pouco, né? Quando ela me falou, é porque eu acho que não pode, né? Se eu mostrar aqui, eu acho que é até perigoso, né? E aí, como se não bastasse, a filha dela ligou pra mim, falando um tanto de coisas, com desaforo, né? Falou coisas absurdas, desnecessárias. Eu, mesmo com a mãe dele me questionando isso, falando num tom agressivo, me ameaçando em momento algum, eu faltei com a educação com ela, desrespeitei ela. A única coisa que eu falei é que não era hora de conversar sobre isso e que era pra ela, né, sofrer o luto dela, que eu tava sofrendo o meu luto, que ela não tinha amor pelo filho dela, não. Então, todo o tempo ela ficou o quê? Já no interesse, já das coisas. Né? E eu falei pra ela assim, eu falei, olha, eu acho que a senhora vai perder seu tempo, porque não tem nada a ver a senhora ganhar nada porque tem 2 filhos com ele, entendeu? A gente é casado num papel, e, enfim, a senhora não vai ganhar nada com isso, vai acontecer, né, de dar uma inimizade muito grande, não tem necessidade disso. Mas, enfim, ela disse que não, que eu vou perder, e que por a minha ousadia, sei lá como é que ela falou, agora ela não ia ter acordo nem com casa, não, que eu me mandasse, procurasse agora a minha família, né, procurasse meio de se acolher na casa de alguém. Gente, que absurdo. Gente, eu não tô dentro do que é seu, eu tô dentro do que é meu, porque o meu esposo comprou, ele trabalhou, e o tempo todo do lado dele. Ela falou, mas você nunca trabalhou na sua vida, quem trabalhou foi sempre o meu filho, entendeu? Meu filho adoeceu, meu filho morreu, e agora você acha que você vai ficar com os bens dele? Você não vai ficar de jeito nenhum. Pode ficar aí com esse teu luto, que luto de mulher viúva é safadeza, que eu conheço. Todas as viuvinhas aí, não é um mês, elas já estão com outros. Eu só tô te avisando antes, é pra você ficar bem ciente que isso não vai acontecer com você, porque eu não vou deixar, entendeu? Eu não vou abrir mão de nada do meu filho, tudo vai vir pra mim. Eu falei, e os meus 2 filhos que eu tenho com ele, como é que a senhora pensa? Aí eu vou fazer o quê?
E ela falou assim, na questão dos meus 2 netos, você ainda vai se amparar, sabe por quê, viúva? Porque você vai ter o seu benefício, você vai receber um benefício, porque você tem os 2 filhos, entendeu? E aí ele faleceu, e você vai se beneficiar como viúvinha e receber um valor que é o suficiente para você sobreviver com seus filhos. Aí eu falei, aí eu vou sair da minha casa, dar tudo que era do meu marido, para me sobreviver com um benefício. Aí ela disse, exatamente. Eu falei, não, não existe isso. E desliguei o celular na cara dela, sabe, gente? Não tive, assim, muita... Eu não tive... Nem acreditei, pra falar a verdade, pra vocês, né? Mas o que eu quero passar aqui pra vocês é o seguinte, gente. As pessoas hoje, elas realmente, elas não amam, as pessoas não amam mais ninguém, estão ao seu lado simplesmente por interesse mesmo. Como eu falei pra vocês, esse tempo todo que eu vivi com o filho dela, porque meu marido ele sempre se virou, sabe? A gente nunca passou necessidade, a gente sempre tivemos um conforto bom, porque ele sempre muito inteligente, né? Provedor, enfim. Mas, e aí ela sempre me tratava bem, entendeu? Chegava na minha casa. Nossa, eu nem sabia, eu nunca nem tinha ouvido, eu nem sabia que existia esse lado negro dela, tô sabendo agora que isso aconteceu, entendeu? Então, assim, a própria mãe, pra vocês terem uma ideia, a própria mãe, né? E eu tô falando isso, gente, pra vocês entenderem como é que as coisas estão, entendeu? Eu não sei também, eu não entendo de nada disso, né? Se realmente ela vai poder fazer tudo que ela tá falando que vai fazer isso, que vai fazer aquilo. Mas eu não tô acreditando assim na covardia, sabe, gente? Uma covardia muito grande, 7 dias que o meu esposo faleceu. Meu Deus. E eu sei que ela vai chegar a ver esse vídeo, né? Ela vai chegar a ver esse vídeo, eu queria dizer pra senhora que a senhora pode ficar tranquila. A senhora pode ficar tranquila. Se é dinheiro, se é bens que a senhora quer, eu vou ver o que eu posso fazer. Eu só posso garantir que os meus filhos não passam necessidade, porque a senhora tem ciência que eu sempre dependi realmente do meu esposo, porque ele sempre foi muito provedor. Mas eu nunca fui uma aproveitadora. A senhora sabe que eu sempre estive do lado dele nos dias bons, nos dias ruins. Eu sempre fiz a minha parte, sempre ajudei ele, sempre estava ali. A senhora sabe disso, a senhora tem ciência. O que aconteceu com ele não é culpa minha, entendeu? De jeito nenhum. Eu queria que ele estivesse aqui, eu não queria que isso tivesse acontecido. E eu não penso, é nisso que a senhora falou, que eu vou ficar com tudo e agora eu vou colocar outra pessoa para usufruir do suor do seu filho. Eu não sou uma pessoa de má índole, eu não sou uma pessoa desse nível, né? Eu nem imaginei que a senhora chegasse ao ponto de pensar isso de mim, tá? Mas é muito feio o que a senhora fez, muito feio mesmo. E é difícil.